Olá! Hoje vamos falar de um príncipe sonhador. Ele era neto de Dom Pedro II e sobrinho da princesa Isabel. Vamos falar do herdeiro brasileiro Pedro Augusto. Então, vamos viajar ao passado? Nascido em 19 de março de 1866, no Rio de Janeiro, recebeu o nome de Pedro Augusto Luiz Maria Miguel Gabriel Rafael de Saxe-Coburgo e Bragança. Ele foi o primogênito da filha mais nova de Dom Pedro II, a então Duquesa Leopoldina, com seu marido, Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha, o Duque de Saxe. Seus padrinhos foram o imperador e a rainha Amélia de Nápoles e Sicília, que na ocasião foi representada pela imperatriz Teresa Cristina. Pedro Augusto era muito parecido ao avô, tanto fisicamente quanto em comportamento, sendo inclusive chamado de teimoso. Recebeu também a alcunha de O Favorito e era realmente muito querido por Dom Pedro II. Mas um de seus principais destaques era o fato de ser o sucessor ao trono brasileiro. Afinal, sua tia, a princesa Isabel, sofria com a grande dificuldade de ser mãe, mas o seu filho quem teria o direito, pela ordem de sucessão. Pedro Augusto viveu seus primeiros anos na Europa, junto a seus pais e irmãos, e eram muito felizes. Mas em 7 de fevereiro de 1871, o pequeno Pedro sofria sua primeira grande tristeza. Sua mãe, Leopoldina, sucumbiria à febre tifoide aos 23 anos de idade. Com a perda da mãe, Pedro foi levado ao Brasil pelos seus avós maternos, juntamente com seu irmão, Dom Augusto Leopoldo, pois Dom Pedro II precisaria garantir que teria um herdeiro para sucedê-lo no trono. Os meninos tiveram grandes dificuldades de adaptação à nova cultura, sentindo a diferença até nas vestimentas que teriam que usar. Pedro Augusto seria educado para governar, sob a supervisão do imperador. E assim cresceu o menino Pedro. Ao seu redor, todos já o enxergavam como futuro imperador, o que era nítido, inclusive no tratamento dispensado por colegas da escola e até mesmo por professores. Porém, em 15 de outubro de 1875, o sonho do jovem era fortemente ameaçado. A princesa Isabel finalmente dava à luz a Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, o príncipe do Grão-Pará. A partir daí, o sentimento de desapreço para com seus tios e seu priminho começou a aflorar em Pedro Augusto. Junto a isso, ele começou a apresentar crises de ansiedade, além do medo de contrair a mesma doença da mãe, que também o atormentava. Mas ainda com a explícita ameaça, o neto predileto de Dom Pedro II não deixou de lado suas expectativas de suceder o trono. Além de estudioso, formando-se em letras e em engenharia civil e escrevendo diversos trabalhos sobre mineralogia, ele era um grande ardiloso, recebendo o apelido de príncipe conspirador. Pedro passou a envolver-se na política, enquanto se aproximava cada vez mais de seu avô, buscando garantir seu apoio para momentos futuros.
e não apenas o apoio do seu avô. O jovem comprava pessoas com presentes e formava laços com poderosos. Ele promovia grandes recepções e banquetes, esbanjando muito dinheiro. Era considerado um homem muito bonito para os padrões de sua época. Era educado e o povo gostava muito dele, a ponto de pessoas o esperar em frente sua casa apenas para vê-lo entrar e sair em seu cavalo. Apesar de agora ser preterido pelo filho da princesa Isabel, Pedro Augusto ainda podia manter sua esperança. Afinal, havia grande divisão entre os que eram favoráveis e os contra a um possível governo de seus tios. Sua tia era chamada de Carola e Beata, além de, claro, o fato de ser mulher. Já seu marido, o conde de, tampouco era querido, sendo chamado de agiota, estrangeiro, entre outros. Então, apesar de conhecer que suas chances de tornar-se imperador eram pequenas, a situação de seus tios era como força que mantinha sua esperança. Nesse momento, o neto primogênito de Dom Pedro II se aproximava cada vez mais do velho imperador. Passavam horas lendo juntos, e o príncipe o chamava até mesmo de melhor amigo. Pedro Augusto era prestigiado pela sociedade estrangeira, incluindo políticos e jornalistas. A essa altura, a saúde de Dom Pedro II não ia nada bem, e a preocupação sobre sua sucessão viria à tona. Em 1887, com a piora de seu quadro, Dom Pedro é levado à Europa, e junto vai seu neto predileto. O jovem cativa a todos, se encontra com diversas autoridades e encanta, inclusive a rainha Vitória do Reino Unido, que o encontrou muito parecido a seu amado e falecido esposo, o príncipe Albert. Mas as coisas estavam para mudar em breve. A monarquia sofria com o descontentamento de vários lados, entre eles ex-proprietários de escravizados insatisfeitos e os ditos intelectuais, que consideravam a princesa Isabel pouco instruída para ocupar o trono, entre outros grupos. Concomitantemente, no clube militar, republicanos articulavam a tão temida por uns e tão esperada por outros proclamação da República. Tudo era questão de tempo, e os favoráveis a Pedro Augusto conheciam muito bem toda essa conspiração e acreditavam que a única alternativa para evitar o que estava para acontecer era que Pedro tomasse posse do governo. Pois, como era do conhecimento de todos, a rejeição à princesa e seu marido era algo irremediável. Não teve jeito. Em 15 de novembro de 1889, era proclamada a República. À família real foram dadas 24 horas para que deixassem o país. Pedro Augusto sentia-se desorientado. Era tomado por assustadores pensamentos, pois aquilo que parecia ser seu único objetivo na vida estava desmoronando de maneira desastrosa. Durante a viagem, ele passou a acreditar que toda a família imperial seria envenenada ou que o navio seria afundado a qualquer momento. Sua insanidade mental era evidente, a ponto de tornar-se motivo de chacota para seus primos. Após dias sem dormir e choros constantes, o príncipe tinha novas atitudes inusitadas.
escrevia pedido de socorro em garrafa e jogava no mar. Chegando na Europa, sua situação era tão delicada que teve de ser internado em um sanatório. Após o tratamento, retornou à convivência em sociedade. No Brasil, ainda haviam políticos favoráveis à monarquia, que tentavam restabelecer o regime. Mas a saúde mental de Pedro Augusto fazia com que ele já não fosse o mesmo. Muitos já preferiam seu irmão Augusto. Logo, ele via seus aliados que outrora pareciam que tanto o admiravam desaparecer e sentia-se também abandonado pelos familiares, ao mesmo tempo que se afastava de todos. Pedro Augusto agora pensava em tirar a própria vida, até que um dia tentou. O jovem se jogou da janela de seu quarto. Ele sobreviveu, mas seria internado novamente pelo seu pai. Vale ressaltar que a perda dos avós mexeu muito com Pedro Augusto, intensificando ainda mais seus problemas. Dona Teresa Cristina, em 28 de dezembro de 1889, e Dom Pedro II, em 5 de dezembro de 1891, nunca tendo deixado de atender o neto. A partir de então, Pedro Augusto esteve no sanatório por longos 41 anos, sempre esperando que a qualquer momento monarquistas surgiriam para o buscar e finalmente seria proclamado imperador. Pedro Augusto do Brasil faleceu no dia 6 de julho de 1934, aos 68 anos. Essa foi a história do imperador Dom Pedro III, o regente que não existiu. Então, o que achou do vídeo? Obrigada por assistir e até o próximo Minutos de Passado.